Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo. Eu sou o Kaique, seminarista aqui da comunidade Canção Nova e estou com alegria participando junto com você dessa série A Bíblia Foi Escrita para Você. Você consegue me acompanhar no meu Instagram, @Kaique Canção Nova, e consegue conhecer um pouco mais de mim. E eu te acolho a essa série na qual nós vamos meditar, rezar junto com a Palavra de Deus. Todos os anos, na Igreja do Brasil, o mês de setembro é dedicado à Palavra de Deus. É o mês no qual nós nos aprofundamos, meditamos com maior profundidade a Palavra de Deus. E nesse ano, o tema escolhido é a Carta aos Efésios, uma carta riquíssima de São Paulo, à Igreja de Éfeso. E nós vamos meditar especialmente o tema Filhos da Luz. Ao longo de 30 dias, diariamente, nós vamos meditar os versículos e vamos fazer uma verdadeira experiência de encontro com Jesus, de verdadeiro encontro com a própria luz nesse mês de setembro. Vamos rezar pedindo ao Espírito Santo que Ele venha ao nosso auxílio e que Ele seja aquele que ilumina a nossa alma. Vinde, Espírito Santo, sobre nós, vem sobre mim, vem sobre cada um de nós que reza e participa dessa série. A Bíblia foi escrita para você. Pedimos que o Senhor, que é a luz, que o Senhor, que é aquele que abre a nossa visão espiritual, abra os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós compreendamos o mistério que o Senhor deixou depositado para nós na sua palavra. Vem, Espírito Santo, sobre nós, fazer com que nós tenhamos uma verdadeira experiência de encontro com Jesus e batismo no Espírito. Vem e toca o nosso coração, abre a nossa inteligência. Assim nós te pedimos e assim nós nos confiamos à sua ação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero meditar com você hoje está em Efésios, capítulo 1, versículos de 15 a 23. E eu vou ler a palavra, juntos nós vamos meditar aquilo que São Paulo disse aos Efésios, mas aquilo que Deus diz a nós hoje. A característica principal da palavra de Deus é sempre essa. São Paulo falou para uma comunidade, aqui nesse caso de Éfeso. Mas quando nós lemos hoje, Deus fala a nós. Então eu quero ler com você Efésios 1, 15 a 23, que diz o seguinte: Por isso, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus, do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me sempre de vós em minhas orações, suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que vos dê o espírito da sabedoria e da revelação para melhor conhecê-lo. Que Ele ilumine os olhos de vosso coração, para que conheçais a esperança a qual Ele vos chama, a riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos, e a extraordinária grandeza do poder que Ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos. A primeira coisa que chama a atenção nesses versículos e nessa passagem da Carta aos Efésios, que ressaltou aos meus olhos, foi o versículo 15, quando São Paulo se exulta de alegria, dizendo que desde que ele soube da fé daquele povo no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, ele ficou muito feliz. Essa é uma característica daquele que percebe, primeiro, quando encontra Jesus, ele percebe que encontrou o sentido da própria vida. E o evangelizador, quando percebe que outras pessoas estão encontrando também esse mesmo caminho, é natural que ele sinta alegria. Eu encontrei o amor da minha vida. Outras pessoas estão encontrando o amor da minha vida também e estão se apaixonando por ele. Isso é a experiência de Paulo nesse primeiro versículo, que me chama muita atenção. Mas, indo mais a fundo na palavra, nós temos uma segunda parte, que é quando São Paulo fala exatamente daquilo que os Efésios estão começando a viver por terem se encontrado com Jesus. Ver a realidade com os olhos da fé, ver com os olhos do coração. Os Efésios estão sendo iluminados pela fé que agora eles encontraram em Jesus. Eu lembro de quando eu me encontrei com Jesus, ainda adolescente, com 17 anos, e uma das coisas que mais ficava forte no meu coração é que parecia que o mundo tinha ganhado um pouco mais de cor, de sentido, as circunstâncias não me incomodavam tanto mais, e não é que os meus problemas tinham sido eliminados
as preocupações tinham sido apagadas, mas parecia que elas não ocupavam mais o centro da minha vida, não dominavam mais a prioridade do meu olhar. E isso é exatamente aquilo que acontece quando Cristo entra na nossa vida. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele muda a direção do nosso olhar. As circunstâncias, a vida, os problemas, eles continuam a existir, mas o nosso olhar ele é voltado em outra direção, ele é voltado para o próprio Cristo. Você já teve a oportunidade de conviver com uma pessoa que reclama o tempo inteiro? Uma pessoa que se tornou amarga por causa das dificuldades, por causa dos problemas? Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas assim. E é um desafio tremendo, porque a presença dessas pessoas, infelizmente, é uma presença desagradável. É uma presença que não te dá vontade de estar perto dessa pessoa. A pessoa que se encontrou com Jesus, que fez uma verdadeira experiência com Deus, aos poucos vai se deixando iluminar, vai deixando o seu olhar ser iluminado pela luz que é o Cristo ressuscitado. Ela vai se tornando uma pessoa grata, uma pessoa que não foca mais nas dificuldades, nos problemas, uma pessoa que vê com os olhos da fé todas as circunstâncias da sua vida. Ela se torna agradável. É uma presença agradável. E ao ponto de que quando nós vemos alguém que se diz ter tido um encontro pessoal com Jesus, ter tido uma experiência com Deus, e é uma pessoa que não vai se tornando gradualmente mais feliz, uma pessoa mais agradável, algo está gravemente errado na experiência que essa pessoa faz com Deus. É natural que o Espírito Santo nos torne pessoas mais agradáveis. É natural que a presença de Cristo nos torne pessoas mais felizes. Ainda que tenhamos as dificuldades, ainda que tenhamos os entraves ao longo do caminho. Se isso não acontece conosco, algo está dando gravemente errado na vida dessa pessoa. Porque a ressurreição de Cristo e essa experiência que os efésios fizeram com Jesus, naturalmente os tornou capazes de ver com os olhos da fé. E quando nós nos tornamos capazes de ver com os olhos da fé, a vida ganha um novo sentido. Cristo ressuscitado dá a nós uma experiência diferente. Ainda que nós não sejamos retirados da nossa realidade, por mais difícil que ela seja, Jesus ele facilita as coisas para nós só em mudar a forma como nós vivemos, como nós olhamos para o mundo. Quando essa força da ressurreição toca o nosso coração, tudo que nos acontece passa a ser circunstancial. Nós vemos isso na vida dos santos, por exemplo. Nós vemos isso na vida de São Paulo. Nós vemos isso na vida dos santos da igreja, dos homens de Deus, do próprio Padre Jonas Abib. Quantos não sofreu o Padre Jonas Abib? Quantas coisas difíceis ele não viveu? Mas foi um homem que aprendeu a olhar pela fé. Foi um homem que aprendeu a caminhar, ignorando praticamente as circunstâncias com o auxílio do Espírito, e que viu a beleza da vida com Deus, transmitiu a beleza da vida com Deus para outras pessoas, e transmitiu porque ele via com os olhos da fé. Eu quero pedir que você se abra a essa experiência de, assim como os efésios, pela esperança que Cristo ressuscitado nos dá, pela fé que agora nós podemos ter e podemos ver através dos olhos da fé, eu quero pedir que Jesus visite você onde você estiver nos acompanhando agora e que Ele transforme o seu olhar antes de mudar as realidades da sua vida. Eu quero pedir que Deus te ensine a ver com os olhos do coração a partir da experiência com Ele. E que assim, ainda que a sua casa não mude, ainda que a sua família não mude, ainda que o seu trabalho continue sendo desafiador, difícil, você será mudado por essa experiência com Cristo ressuscitado, a mesma experiência que os efésios fizeram. E assim, tudo se tornará diferente. Então eu peço que o Espírito Santo te visite nesse dia, nessa hora, te ensine, através da experiência com a carta aos Efésios, a olhar com os olhos da fé, a ver com a luz do coração. Deixe-se iluminar pela luz de Deus, que é a experiência da ressurreição, que é a fé em Cristo ressuscitado. Deixe Deus tocar o seu coração e mudar a direção do seu olhar, para que você não se fixe mais nas dificuldades, nos problemas, mas que você se fixe na experiência de Jesus ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe.